Tigar 11, o Fundo de Desenvolvimento Imobiliário da TG Cor. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, divulgado agora, no dia 2 de outubro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, esse será o tema do nosso vídeo. Ele faz hoje um patrimônio líquido total na casa de 2 bilhões 580 milhões, a cota patrimonial a R$ 109,67, tem 193 ativos na sua carteira, a última distribuição R$ 1 por cota, veremos adiante, 153 mil cotistas, uma liquidez média na B3 de R$ 4.350.000, um retorno total ao mês negativo de 10,09%, e na data que eu gravo com vocês, o Tigar 11 cota na B3 a R$ 84,15, dentro de um P sobre VP de 0,77%, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 12,51%. A cotação, desde fevereiro de 2025, segue bem baixa, quando chegou aos R$ 75,15, e desde então não saiu muito desta zona morteira, ficando lá na casa agora dos R$ 84, não chegando aos R$ 100 que tinha até meados de outubro de 2024. A última distribuição do fundo ocorrerá agora, com pagamento no dia 14 de outubro de 2025, segue R$ 1 por cota, fazendo um yield mensal de 1,17, anual de 14,72%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Tigar 11, teria perdido dinheiro, tá? Apenas R$ 894,10, já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o Tigar 11 não consegue superar as linhas do IPCA, do IFIX e tampouco supera a linha do CDI, retornando no período negativo de 10,59%, enquanto o CDI retornou 25,84%, o IPCA 9,04% e o IFIX 11,85%. Então, ponto de extrema atenção aí para a rentabilidade do Tigar 11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que a distribuição de R$ 1 por cota faz um dividend yield de 1,18 e nos últimos 12 meses ela já distribuiu R$ 12,54 por cota. No mês, as principais movimentações ficaram na carteira de crédito, com a aquisição de 7 operações totalizando 16 milhões e a venda de outras 10, no montante de R$ 55.550.000. Em relação à situação aqui da Virgo Securitizadora, a gestão comenta que o TG Ativo Real possui atualmente 10 operações cuja securitizadora é a Virgo, que em conjunto representam 2,76% do patrimônio líquido do fundo. Dentre todas estas operações, apenas o CRI Green Park, correspondente a 0,08% do patrimônio líquido do Tigar 11, teve recursos de seu fundo de reserva aplicados no allocation no montante de R$ 904.000, ainda não resgatados em razão do fechamento do fundo. Então, aquela recuperação que o AFHI 11 conseguiu para recuperar todos os valores do fundo de reserva aplicados, a mesma sorte não teve aqui o Tigar 11, porque ele tem R$ 904.000 ainda não resgatados, travados lá no allocation. A gestão destaca aqui também que este montante representa apenas 5,97% do saldo devedor da operação, o qual encerrou o mês com R$ 15.150.000. A gestão reforça também que o CRI segue adimplente e com fluxo de pagamento em dia. Vamos aguardar então quais serão os próximos passos em relação à Virgo. Subsequente a este fato, a gestão comenta também no dia 15 de setembro comunicou ao mercado que se comprometeu em vender a sua participação lá na Viel Participações Limitada. A Viel detém o controle das duas desenvolvedoras aqui de projetos urbanos, quais sejam a Cipasa Urbanismo e a Nova Colorado, cujo portfólio é composto por 66 loteamentos residenciais distribuídos em 47 cidades e 14 estados. O montante da operação é de 302 milhões e meio, podendo ser acrescido de até 15 milhões adicionais referente a bônus. O pagamento ficou definido da seguinte forma: 10 milhões a título de parcela inicial já recebida aqui pelo Tigar 11, 45 milhões a serem pagos quando da assinatura do contrato definitivo ou em até 60 dias contado da data da assinatura da promessa, e 10 milhões a serem pagos em 4 parcelas mensais iguais e sucessivas, sendo a primeira em 30 dias contado da partir da data do pagamento da segunda parcela.
R$ 237.520.000 restantes, acrescidos do bônus, a serem pagos a partir de abril de 2026 em até 24 parcelas conforme as condições pré-estabelecidas. No fechamento de agosto, a Viel estava marcada na carteira do fundo por R$ 202 milhões, 7,83% do patrimônio líquido do fundo, de forma que a transação ocorreu um valor acima de 50% do patrimonial. A taxa interna de retorno média ponderada esperada do portfólio era de 15,58% ao ano, enquanto a operação deverá elevá-la para 25,23%. A operação não altera a expectativa de distribuição de rendimentos do fundo e a gestão está adotando aí uma postura mais conservadora na distribuição dos lucros da carteira de participações societárias lá na carteira de equity. Por fim, em relação a esta operação, a gestão destaca aqui também que, à medida que os recursos da venda forem sendo recebidos aí pelo fundo, a intenção é direcioná-los prioritariamente para operações de crédito. Então, ele troca uma posição societária por operações creditícias, ponto extremamente positivo. Enquanto o portfólio foi vendido com um prêmio de 50% sobre o seu valor patrimonial, as cotas do fundo seguem negociadas no mercado secundário com um desconto médio de 23% em relação ao patrimônio líquido. Este é o destaque, é a discrepância que a gestão destaca aqui no relatório gerencial, o que comprova um valor intrínseco do fundo. Em relação ao cenário macroeconômico, aquilo que nós já sabemos, não perderemos muito tempo aqui. Em relação às carteiras aqui do fundo, atenção pessoal, começamos aqui pelo urbanismo. No mês, ele registrou um desempenho de vendas superiores aos últimos 24 meses, ponto positivo. Foram comercializadas 364 unidades, um total de VGV de R$ 48.940.000. O destaque neste ramo foi o empreendimento setor Solange, responsável pela venda de 93 unidades, que somaram R$ 9.520.000 de VGV vendido. Ela destaca aqui também os demais empreendimentos que tiveram a mesma linha de performance, o que ajudaram então a expectativa de vendas ser superada. Ela que era de apenas 30 milhões, agora chegando a 49 milhões, ponto extremamente positivo. A inadimplência para o urbanismo chegou na casa de 5,04%, bem próximo ao da totalidade da carteira de equity do fundo, que registrou 5,03%. Já em relação à Cipasa Nova Colorado, para o consolidado da Cipasa foram comercializadas 53 unidades, o que resultou em um VGV de 14 milhões. Já para a Nova Colorado, no mês, comercializadas 72 unidades, resultando em um VGV de R$ 4.370.000, o que é ponto positivo também, ficando o previsto dentro daquele realizado. Para a incorporação foi concluída a emissão do Abitse, lá da incorporação vertical Folks, o ativo localizado na cidade de São Paulo. Já em relação à incorporação também no consolidado das comercializações, no decorrer do mês de agosto foram vendidas 34 unidades, o que resultou em um VGV total de 14 milhões, ficando um pouco abaixo aqui da expectativa, que era de vender 23 milhões. A inadimplência acumulada da incorporação segue lá tranquila, fechando também na casa de 5,05%, e para a multipropriedade foram comercializadas 171 frações do empreendimento Aqualand Resort, lá em Salinópolis, no Pará, o que representou 10 milhões de VGV vendido, também abaixo da expectativa, que era de 16 milhões. Em relação à inadimplência, segue em linha com o portfólio de equity, superando em pequena medida, mas ainda assim na casa entre 5% e 6%. Em relação às operações de crédito, ocorreu a venda de 10 operações totalizando 55 milhões. Já nas aquisições, no mês, foram adquiridas 5 operações que já estão presentes no portfólio do fundo, totalizando um investimento total de R$ 8.680.000, a uma taxa média de IPCA mais 12,56% e CDI mais 4% ao ano. Em relação a estas aquisições, a primeira é o CRI Portal do Cedro primeira série, 4.360.000, a uma remuneração de IPCA mais 14%, 1.296 lotes que possuem um VGV de 81 milhões. A segunda operação, 3 milhões, fica para o CRI da Horizonte Parque primeira série única, com remuneração de IPCA mais 15,66% ao ano. A operação foi estruturada para financiar as obras do Horizonte Parque, um loteamento aberto localizado lá em Santarém, no Pará, possuindo um VGV total de 127 milhões.
No mês também ocorreu a amortização extraordinária do CRI Cumaru Golf de 1,52% do patrimônio líquido do fundo, no montante de 22 milhões e meio, a ser paga por meio de dação em pagamento pela devedora com a finalidade de recebimento da parte das unidades disponíveis em estoque e quitação parcial da dívida. Em relação à rentabilidade aqui do Tigar 11, foi positiva de 4,2% no mês de agosto, após um retorno negativo de julho de 10,09%, então ponto extremamente positivo. Em relação ao valor de mercado, 1,9 bi, o valor patrimonial segue lá na casa de 2 bilhões 584 milhões, a cota patrimonial a R$ 109,67. No retorno acumulado do mês, conforme verificamos aqui no gráfico do relatório, a cota a mercado ajustada superando em pequena medida o CDI, o retorno acumulado da cota patrimonial também superando o CDI, retornando 142%, enquanto o CDI retornou apenas 92%, e em relação à distribuição de R$1 por cota, faz agora um dividend yield de 1,18%, 14,74% nos últimos 12 meses. No retorno total acumulado, faz negativo de 19,47%, um pouco aliviado pelo retorno positivo de agosto, que foi de 4,2%. Já em relação à liquidez aqui do fundo, 153 mil cotistas, uma movimentação mensal de 82 milhões, uma média diária de 3 milhões 920 mil reais. Em relação ao histórico de cotistas, conforme verificamos aqui na tabela do relatório gerencial, ele vem perdendo desde setembro de 2024, quando ele tinha 175 mil, para agora apenas 153 mil reais. E o volume financeiro também decrescendo bastante, de 283 milhões para apenas 82 milhões, perdendo mais de 10 milhões de reais de volume de média diária. Então, ponto de extrema atenção aí para a liquidez do Tigar 11 no mercado secundário. Em relação aos resultados do fundo para a DRE, ele faz um total de 28 milhões de receita de caixa, 3 milhões de despesas de caixa, finalizando um resultado caixa de 25 milhões, distribuindo apenas 23 milhões. Então, ele gera R$1,10 e distribui apenas R$1. Ponto positivo porque ele ajuda um pouco a melhorar a reserva, ela que agora está na casa de 16 centavos por cota. E em agosto, a gestão destaca aqui também que a classe de equity foi responsável por 80,24% das receitas do fundo e seguida pela classe de crédito de 15,56%. Já em relação ao portfólio do Tigar 11, 193 ativos espalhados por todo o Brasil, a predominância ainda segue lá para o estado do Goiás, mas ele tem aqui na carteira de recebíveis de equity performado 126 ativos, já no equity em desenvolvimento 14 ativos, no crédito 26, na ativos de bolsa 7 ativos, sendo 6 fundos imobiliários e uma ação, mas ele tem aqui também no Land Bank 18 ativos, tem o imóvel para renda, além de um shopping. Em relação à distribuição do patrimônio líquido por classe de ativos, 59% fica aqui para a classe de recebíveis no equity performado, 19% no equity em desenvolvimento. Em relação ao portfólio de equity, 60% para o urbanismo, ele tem um valor patrimonial da carteira vendida a receber de 2 bilhões 444 milhões. Na estratégia de equity, a maior predominância vem para a carteira de recebíveis do equity performado, 72,4%. Na segmentação por estratégia de urbanismo, a maior exposição vem para loteamento aberto, 72,53%. E, por estado, a maior predominância fica para o estado do Goiás, conforme comentamos. Já em relação ao portfólio de crédito, 67% fica para a incorporação, 30% para loteamento. Na localização, desta vez, a predominância fica para o estado de São Paulo, 36,54%. Já em relação aos indicadores consolidados da carteira de crédito, tem uma taxa média real de juros de 14,3% ao ano de inflação. Já na carteira CDI, 4,22% ao ano, 84% das obras, 71% apenas de venda, um LTV médio de 58%, uma razão do saldo devedor
de 134%, na duration média de 1,79 anos. Por fim, no portfólio de crédito, a maior exposição por indexação é o IPCA, formando 65,72%, seguido do CDI 31% e também o INPC 2,89%. Para a carteira do Tigar 11 é aquilo que nós já conhecemos, são diversos empreendimentos, não dá para detalharmos um a um aqui, é aquilo, né, pessoal? Quem conhece Tigar sabe que precisa confiar na estratégia da gestão, porque ela tem aqui diversos empreendimentos, diversas incorporações, tem o portfólio de crédito também, e é importantíssimo o cotista ficar atento ao volume de vendas, porque neste mês ele teve um ponto positivo aqui, que foi as vendas em relação ao urbanismo. Por fim, vale lembrar também e ressaltar que toda esta carteira será em breve modificada, porque o fundo sai aí se desfazendo da Nova Colorado e também da Cipasa, ganhando aproximadamente 50% de valor acima do patrimonial. Ele tinha Cipasa Nova Colorado na casa de 202 milhões e agora vendeu por 302 milhões, ponto extremamente positivo. Perfeito, pessoal? De Tigar 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.